Fala pessoal, Gabriel Martins aqui, eu vou receber meu amigo Caio Miari, editor do The Score. A gente vai eleger os 5 melhores times na NFL após 2 semanas, foi uma discussão bem legal. Não deixe de se tornar apoiador, tá rolando 20% de desconto ao longo do mês de setembro, te dá acesso até o Super Bowl, pagando por Pix, muito simples, muito fácil, te dá acesso a um monte de conteúdo extra exclusivo e você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Então vamos lá para minha conversa com o Caio Miari. Vamos seguir agora, vamos pro top 5 times da NFL nesse momento. Eu encarei da seguinte forma, Caio. Power Ranking, né, que é um exercício muito comum na imprensa aí dos Estados Unidos, do Canadá, né, que é onde você trabalha. Mas eu não levei em conta só a temporada, eu levei em conta a expectativa que a gente tinha para alguns times e tudo mais, né? Tanto que tem um time aqui na minha lista que tem uma vitória e uma derrota, né? Não são só dois times 2-0. Como que você encarou esse exercício? Algo parecido. Claro que eu tenho que levar em conta o momento, mas para mim, sempre quando eu estou em dúvida entre os times num exercício como esse, eu coloco muito assim, se esses times jogassem 5 vezes em 5 semanas seguidas, qual desses teria 3 vitórias e ou talvez 5 vitórias? Esse é o exercício para mim. Hoje, levando, que aí você leva em consideração o elenco, um pouquinho do momento, às vezes se o time está ou não com alguma lesão, enfim. Foi isso que eu levei em consideração. Se jogassem 5 jogos, como que ficaria? Podia botar 7 logo, né? Que aí ficava tipo NBA, né? Melhor de 7 jogos. Eu vou botar aqui na tela para quem tá assistindo, né? Eu preparei aqui pra gente ir preenchendo. As regras vai ser tipo do nosso top 5 normal da off-season, né? Que a gente elege 5 melhores jogadores de cada posição, né? O Caio vai falar o quinto colocado dele. Eu vou falar se tá na minha lista, vou dizer em qual posição. Aí vou revelando. A gente vai subindo até o primeiro colocado. E aí depois a gente passa ali por algumas menções honrosas. Caio, quem que é o seu quinto colocado? Eu não sei, aliás. Eu não sei a lista do Caio. O Caio não sabe a minha lista. Meu quinto colocado, Gabriel, é o mais difícil. Para mim tem um gap muito grande entre o top 4 e qualquer que seja o quinto colocado. Eu fiquei em dúvida de 3 times, mas eu ainda vou colocar o Kansas City Chiefs. Calma aí. Kansas City Chiefs. Deixa... Cara... Time 0 e 2. Por essa eu não esperava. Quando eu falei que tinha um time 1-1 na minha lista, eu já achei que ia ser bem puxado, dependendo de algumas pessoas. Mas você ainda acha que o Kansas City Chiefs é um dos 5 melhores times na NFL? Eu acho que sim. Fazendo esse exercício, eu acho que sim. Eu acho que as 2 derrotas que o time teve, né, que o time sofreu, foram 2 derrotas, uma posse de bola contra os Chargers e contra os Eagles, que são entre os 2 melhores times da NFL. Eu acho que o principal ponto do Kansas City Chiefs é que o Patrick Mahomes talvez está na melhor forma dele aí nos últimos 2 anos, no quesito como que ele está jogando, e acho que isso aí pesa muito para mim. Então, se a gente fizesse esse exercício no começo da temporada, o Chiefs talvez seria o segundo colocado vindo depois do Super Bowl. Eles caem um pouquinho, igual eu falei, acho que tem 2, 3 times aí brigando muito por essa quinta colocação, mas eu acho que se você olhar que o Xavier Worthy agora está voltando, possivelmente vai jogar na semana 3, a forma do Patrick Mahomes, a defesa continua muito boa, as derrotas foram derrotas muito apertadas para 2 times muito bons, eu ainda coloco o Kansas City Chiefs. Eu acho que nenhum time na NFL consegue ter mais vitórias do que o Kansas City Chiefs num período de 5 jogos, como foi o que eu falei que eu analisei nesse exercício. Talvez assim o Philadelphia Eagles da vida, mas por isso, Kansas City Chiefs em quinto para mim. Um baita voto de confiança. Eu teria o Kansas City Chiefs provavelmente... É que eu tenho um grupo de 3 times logo fora do top 5 e um desses times é o Kansas City Chiefs, justamente por esse voto de confiança e tal, e eu concordo com você, o Patrick Mahomes tá jogando muito bem. E eu também não tô muito preocupado a longo prazo, porque eu acho que uma vez o Xavier Worthy voltando e quando o Rashee Rice voltar da suspensão, eu acho que esse ataque vai se encaixar. Eu acho que tem alguns problemas estruturais, esquemáticos, Matt Nagy, por exemplo, que eu acho que é um pessimamente ofensiva. Eu quero ver o Andy Reid colocando mais a mão na massa com esse ataque, mas eu discordo, obviamente, porque não tá na minha lista, né? Mas eu entendo o seu ponto, Caio. O meu quinto colocado é o Los Angeles Rams.
Tá na sua lista? Não tá na minha lista. Foi um dos times que eu coloquei na briga pela quinta colocação, mas ficou de fora. O Los Angeles Rams enfrentou uma defesa muito difícil, né? Contra o Houston Texans. Acho que não vai ser um bom time esse ano, mas tem uma defesa muito forte. E eles conseguiram vencer na semana 1. E na semana 2 fizeram um primeiro tempo bem modorrento contra o Tennessee Titans, mas no segundo tempo deslancharam. E aqui é um pouco de... a minha expectativa pros Rams na temporada, chegando na temporada, era muito alta. E a forma como o Stafford jogou nessas 2 primeiras semanas, eu acho que acalma o principal medo que eu tinha, que era a questão física do Matthew Stafford, né? Porque ele basicamente não treinou na pré-temporada por conta das costas. E ele começou muito bem o ano. Você viu aquele passe dele pro Davante Adams no jogo contra os Titans? Porra, é absurdo. Eu tenho uma teoria. Eu peguei os Rams como uma das escolhas minhas numa Survivor Pool que eu tô fazendo, então eu acompanhei aquele jogo detalhe por detalhe. Eu tenho uma teoria, Caio. Tá pronto pra momento teoria do Gabriel no podcast Cara dos Esportes? Você lembra do Paul Richardson, wide receiver do Seahawks? Sim. O Paul Richardson, eu tinha uma brincadeira com um amigo meu, Rodrigo Moisés, que você poderia fazer... Se você fizesse um highlight de 30 segundos, dava pra fazer o Paul Richardson parecer o melhor wide receiver da história da NFL. Porque ele tem recepções absurdas. Nunca foi um cara consistente, né? Mas tinha umas recepções absurdas. O Matthew Stafford, obviamente, é um quarterback muito melhor do que o Paul Richardson foi, né? Ele se compara, Matthew Stafford Hall da Fama e tal, não sei o quê. Eu acho que se você vai julgar os quarterbacks, você pega todos os quarterbacks da história da NFL e você faz um highlight de 1 minuto dos melhores passes desses quarterbacks na carreira, e você mostra pra uma pessoa que nunca viu nada de futebol americano, eu acho que o Matthew Stafford vai parecer o melhor quarterback de todos os tempos. Porque ele tem um talento no braço que... ele talvez... eu não acho absurdo dizer que ele teve um dos melhores braços da história da NFL. E ele tem uma coleção de passes que é completamente absurda. Como, por exemplo, esse, né? Que, assim, ele sempre foi um cara de um canhão no braço, mas esse é muito mais toque, precisão, antecipação. Você acha que eu tô maluco? Ele já teve passe. Não acho não. Ele já teve passe sem olhar, né? No Super Bowl. No Super Bowl. Numa das campanhas, na drive, das mais importantes do Super Bowl, ele também fez isso. Não, o Matthew Stafford é um cara que, assim, quem gosta de futebol americano tem que gostar do Matthew Stafford. É muito difícil você falar assim, não gosto do Matthew Stafford, porque ele joga, assim, passando por cima de lesão quando precisa. Ele ganhou finalmente o Super Bowl dele. A questão dele é física. Eu tenho minhas dúvidas em relação a ele ficar saudável a temporada inteira. Eu torço muito para isso acontecer. Mas se ele estiver saudável, os Rams podem ganhar de qualquer time. Não vamos esquecer que nos playoffs, mesmo na neve, os Rams tiveram uma jogada de tirar o Philadelphia Eagles, que acabou batendo no campeão. Enfim, os Rams têm um time muito encaixadinho, uma defesa jovem, que vem melhorando, um ataque que colocou o Davante Adams lá. A impressão que eu fico, Gabriel, é que os Rams, se eles precisarem ganhar, segurar o adversário a 17 pontos e fazer 19, eles vão conseguir fazer, vai ficar um jogo feio, mas eles vão fazer. Se precisar fazer 35 pontos para ganhar de 35 a 32, eles vão fazer também, porque eles têm um time que consegue ajustar bem e tem muito cara para fazer a diferença. Eles vão ter um teste gigantesco, né, nesse domingo, né? Eles vão enfrentar o Philadelphia Eagles e eles vão se provar, né? E bom que você tocou na defesa deles, né? Porque a gente passou o off-season muito falando de Brandon Fisk e Jared Verse, né? Jared Verse, calouro defensivo. E quem começou a temporada voando foi o Byron Young, né? Tá fazendo um grande início de temporada, né? A secundária ainda é questionável, mas é uma das melhores linhas defensivas da NFL. E, você tem o Matthew Stafford passando a bola pro Davante Adams e o Puka Nacua, né? Que é uma combinação absurda. Caio, quem é o seu quarto colocado? O meu quarto colocado é o Green Bay Packers. Acho que talvez seja o time mais quente para começar a temporada, se você olhar o que aconteceu na semana anterior à temporada começar, né, que foi a chegada do Micah Parsons. Mas é isso, eu acho que o Green Bay Packers... eu tenho minhas dúvidas em relação ao Jordan Love conseguir levar esse time mais longe. Não vamos esquecer que na era de Jordan Love, os Packers nunca ganharam a NFC North, por exemplo. Eu acho que esse time dos Packers ainda tem alguma questão no grupo de wide receivers, que tem muito cara capaz ou muito cara decente, mas às vezes falta uma super estrela, um cara para ser o número 1 de fato, e ainda tem as lesões.
Mas assim, Josh Jacobs é muito sólido, a linha ofensiva quando saudável é muito sólida, o Kraft de Tyrant tem sido uma das grandes surpresas dessa temporada, já vinha bem no ano passado, né? O Jordan Love tem ido muito bem, e aí na defesa, que já era boa, você coloca um cara que está entre ali os 10, 5 melhores jogadores da NFL. As 2 primeiras semanas foram muito bem, ganharam dos Lions passando por cima, e o Lions provavelmente vai ser um time muito competitivo, ganharam dos Commanders, que também é outro time de playoff, enfim, o Green Bay Packers eu gosto bastante do time nesse momento. Não tanto quanto eu, porque eu tenho o Green Bay Packers na segunda colocação. E, obviamente, eu concordo com tudo que você falou. Eu concordo, inclusive, sobre o corpo de wide receivers, né? Foi o Jaden Reed, né, que se machucou, não foi? Passou por cirurgia agora, Isso. Né? Então, o Christian Watson já tá machucado e agora o Jaden Reed também tá machucado. Christian Watson tá sempre machucado. Christian Watson tá machucado. Alerta de notícia, a água é molhada. Eu acho que a gente já viu muitas vezes, eu acho que a gente tem visto esse ano até agora, né, que o Matt LaFleur, ele consegue armar um ataque muito bem ajeitado, muito bem. Ele facilita muito a vida do Jordan Love, que começou muito bem a temporada, né? O primeiro tempo dele contra os Lions foi brilhante, né? Jogou muita bola. Só que assim, a questão aqui é a defesa dos Packers. Eu tô muito impressionado com a defesa dos Packers. A defesa dos Packers, pra mim, hoje, é com folga a melhor da NFL até agora. E não é como se eles tivessem um calendário fácil. Eles enfrentaram, como o Caio falou, Detroit Lions e Washington Commanders. E isso, Caio, é com o Micah Parsons jogando metade dos snaps. Nem isso na semana 1, eu acho que ele não jogou nem metade na semana 1, né? Na semana 2 ele jogou o maior número de snaps. É assustadora essa defesa dos Packers. Eu acho que ela tem tudo pra ser a melhor defesa da NFL com folga. E aí a questão é o ataque. O ataque vai ser... E hoje no futebol americano, o ataque importa muito mais que a defesa, né? Aqueles dias de ataques ganham jogos, defesa ganha campeonato, acabou. O que importa mais é o ataque. Então o ataque, eu acho, dos Packers é um pouco menos confiável que a defesa, mas ainda assim, a gente já viu esse time ter ótimos momentos no ataque esse ano já, e eu acho que o Jordan Love deu alguns sinais positivos esse ano. Muito bom você tocar sobre o Tucker Kraft, que é... Quando a gente fizer ali o top 5 tight ends da NFL ano que vem, imagino que ele vai estar na lista, que ele tem algo... ele após a recepção, eu acho que é algo que separa tight ends, né? E ele é um cara que consegue muito bem após a recepção. Então por isso eu tenho os Packers. Os Packers, né, Gabriel? Talvez falta encaixar o Matthew Golden, né? Sim. Que é o wide receiver deles, calouro de primeira rodada, que chegou para fazer uma diferença muito grande, porque o grupo de wide receiver já era uma questão dos Packers. Só que o Matthew Golden, nas 2 primeiras semanas, foi inexistente. Não fez basicamente nada. Então, ou eles vão ter que ir atrás de alguém antes ali do período do prazo final para a troca, né, na metade da temporada, ou vai ter que torcer para todo mundo ficar saudável logo, ou o Matthew Golden aparecer. Mas se esse time encaixar de fato o grupo de wide receivers, é assustador. Sim, e eu acho que esses 2 pontos, você ainda tem você está integrando um wide receiver escolhido na primeira rodada. Você ainda está integrando o Micah Parsons na defesa. Então, pra mim, isso, se você quiser, você pode olhar copo meio cheio, e eu acho que é um copo, sei lá, 70% cheio, que esse time tem margem pra melhorar ainda esse ano, né? Então, eu tô muito em alta com o Green Bay Packers nesse momento. Caio, Packers é o meu segundo colocado, você revelou o seu quarto colocado. Vou revelar o meu quarto colocado, é o Philadelphia Eagles. Tá em qual posição no seu ranking? Aí a grande surpresa. Pra mim vai ser o número 1. Pra mim o Philadelphia Eagles continua sendo o número 1. Eu entendo, é o atual campeão. E você, tipo, o lutador pra perder o cinturão tem que ser derrotado e tudo mais. Exato. Mas eu derrubei um pouco os Eagles por conta... Eu acho que eles... o ataque deles me impressionou muito negativamente nessas 2 primeiras semanas. Assim... O que eu levei em conta foi isso que você falou. O time é o atual vencedor, é o ganhador do Super Bowl. Então, até alguém conseguir... E eles têm 2-0 com 2 boas vitórias. Ganhando do Dallas Cowboys e ganhando do Kansas City Chiefs em Kansas City. O time tem quase nada de lesão. A defesa continua bem interessante, né? Tá tudo muito encaixadinho para o Philadelphia Eagles, igual estava no ano passado. O ataque, para mim, já era uma questão grande por causa do ataque aéreo. A gente
Eu lembro da gente conversando muito sobre o Jalen Hurts, até quando a gente fez o ranking dos melhores quarterbacks da NFL. Eu não sou grande fã do Jalen Hurts, mas se a linha ofensiva continuar saudável e o Saquon Barkley continuar saudável fazendo o que ele faz, esse time vai continuar competitivo. Até um paralelo em relação ao que a gente falou dos Packers, né? O Philadelphia Eagles está 2-0, o time está muito sólido, sem o ataque aéreo produzir bem e sem o A.J. Brown fazer muita coisa. Imagina se eles conseguirem colocar o A.J. Brown de volta no plano de jogo, igual fizeram no ano passado. Eu acho que hoje o time mais dominante da NFL, tendo em vista o momento, o elenco que fez a temporada passada, é o Philadelphia Eagles. Cara, eu acho que as duas atuações ofensivas dos Eagles foram muito modorrentas, na minha opinião. Eu fico um pouco preocupado porque a gente já viu esse time no passado, quando sai o Shane Steichen, até encontrar o Kellen Moore, né, eles tiveram problemas, e aí eles perderam o Kellen Moore, né, o coordenador ofensivo, né, Shane Steichen também era coordenador ofensivo, então eu não tenho gostado nada do que eu tenho visto do ataque dos Eagles, então, assim, é de momento, depois de 2 semanas, eu acho que o top 4, na minha opinião, aqui, tá bem próximo, né, um dos outros aqui, e por isso que eu coloco o Philadelphia Eagles na 4ª colocação. Quem que é o seu terceiro? Meu terceiro é o Baltimore Ravens. É o meu terceiro também. Eu acho que hoje, Gabriel, o top 4 da NFL tá muito, muito claro, assim, nesse exercício que a gente tá fazendo. Eu acho que tem um gap ali entre o quinto, mas os nossos 4 colocados provavelmente vão ser o mesmo, só vai mudar a ordem. Mas eu acho isso. Eu acho que o Baltimore Ravens tem uma vitória e uma derrota, né? A derrota foi para um time que é muito, muito bom. O Lamar Jackson está fazendo uma temporada a nível Lamar Jackson, né? Ele praticamente continuou fazendo o que ele tem feito nos últimos 3 anos. Ele, se continuar assim, vai estar na briga para MVP de novo. A defesa muito parecida com o que a gente já viu no ano passado, né? Uma secundária muito capaz. Você viu o Roquan Smith ainda já atuando em alta forma, em altíssimo nível. Eu acho que falta um pouquinho ainda no Ed Rush. Eu queria ver mais talento ali na frente, igual no ano passado. Enfim, acho que esse time dos Ravens, com o Derrick Henry vai ser perigoso, o Zay Flowers continua muito bem. Eu quero ver ainda esse Baltimore Ravens com o Lamar colocando mais os tight ends dentro de jogo, né? Porque o Isaiah Likely está machucado e o Mark Andrews fez muito pouco nesse começo de temporada, para não dizer nada, né? Mas é um time muito perigoso. Com o Lamar Jackson, eles vão estar sempre competitivos, vão estar sempre brigando. Ele fica em terceiro para mim. Eu não tenho muito Desculpa, não tem muito a acrescentar, não. É um excelente time que perdeu um jogo, porra, absurdo, né? E um número interessante que foi até dito num podcast que eu sei que o Caio escuta também, que é o Pardon My Take, que tem o QBR, né? Que tem 2 tipos de rating, né? Tem o rating tradicional e tem o QBR da ESPN. E aí o QBR do Josh Allen não foi absurdo, né? No jogo contra os Ravens, né? E aí o pessoal foi tentar investigar, né? Por que não foi? O QBR, ele desconsidera garbage time, né? Então, como os Bills estavam tão atrás no placar, virou garbage time, o último quarto. Só que eles conseguiram voltar no jogo, né? Então, acho que mostra quão absurdo foi aquela derrota. A defesa, eu tenho a mesma preocupação que você, Caio. Eu venho falando ao longo da off-season, né? Que eu gosto quando o time tem um edge rusher que a linha ofensiva adversária precisa se preocupar, precisa botar bloqueio duplo e tal, e ainda assim ele consegue consistentemente chegar no adversário. E os Ravens não tem isso, é meio que... eu tenho usado bastante esse termo, é pass rush por comitê. É o Odafe Owe, é o Kyle Van Noy, é o Madabuke, que não é bem um edge rusher, né? Ele é um cara mais ali de interior. Muitos sacks dos Ravens é aquele sack que a secundária ajuda muito, né? Que a secundária é tão boa com o Kyle Hamilton e o Humphrey e todo mundo, que dá 1 segundo, 2 segundos a mais pra ajudar quem tá ali na frente. Mas aí você tem o Lamar jogando num nível absurdo, né? E, enfim, eu acho que é um grande time e eu acho que esse top 4 aqui, eu acho que, sinceramente, dá pra fazer caso de qualquer ordem, na minha opinião, né? E pra gente revelar o último time, né? Que eu imagino que seja bem óbvio, né? O meu número 1 é o Buffalo Bills. Qual o meu número 2? É o número 2 do Caio, né? Como eu imaginei. E... de novo, não tem nenhum time perfeito aqui, né? Não tem nenhum time que nos 2 lados da bola é ultra dominante. O Buffalo Bills tem um problema claro, que a defesa não é tão boa quanto poderia, né? E claro que já tá com algumas lesões, né? Jogou na última semana. Jogou muito bem contra os Jets, né? É o New York Jets.
E tava sem o Taron Johnson e sem o Ed Oliver, né? E vamos ver como é que eles vão progredir ao longo da semana, né? O Ed Oliver, excelente defensive tackle, o Taron Johnson, excelente cornerback. Mas hoje não tem nenhum não tem nenhum jogador, talvez o Brandon Aubrey, mas não tem nenhum jogador jogando futebol americano melhor do que o Josh Allen. Eu sei que ele não teve números espetaculares contra o New York Jets, mas ele não precisou. E o que ele fez na semana 1, pra mim hoje... Sim, eu ainda no geral ainda teria o Patrick Mahomes como o melhor quarterback da NFL. Mas hoje, nesse momento, o desempenho dele não tem como discutir. Hoje, você precisa de um quarterback pra semana 3, acho que tem que ser o Josh Allen. Não tem como. O Josh Allen tem 5 temporadas seguidas com pelo menos 40 touchdowns, né? Touchdowns combinados, correndo ou lançando. E nas 2 primeiras semanas dessa temporada de 2025, ele mostrou que vai ser mais uma temporada desse jeito. Não tem como. Não tem como. Ele chegou naquele nível de quarterback, e aí eu acho que é o nível que tá o Lamar, e talvez só o Lamar, só o Patrick Mahomes, que não tem como separar ele. Você tá mais. Um nível que a gente falava muito na época, o Aaron Rodgers no auge dele, ou o Peyton Manning, ou o Tom Brady. Você sabe que você tem. O único jeito de você ganhar o jogo é torcer para eles estarem um dia abaixo, ou você ter uma sorte de turnover no time de especialistas, alguma coisa do tipo. Porque hoje o Josh Allen entra em campo quantos pontos que o Buffalo Bills vai fazer. Não é se ele vai conseguir fazer o ataque funcionar. Então o Buffalo Bills vai fazer 40, vai fazer 35. Só que aquilo que você falou, o Buffalo Bills continua tendo um asterisco porque a defesa, e aí principalmente quando chega nos playoffs, que é o que mais importa nesse caso para o time que tem o Josh Allen, deixa um pouquinho a desejar, mas concordo 100%. O Buffalo Bills é um ataque imparável. Excelente vitória na semana 1 contra um time que também está no nosso top 5. Fez o dever de casa contra o time do New York Jets, vai estar nos playoffs e é candidato ao Super Bowl. Não tem muito o que tirar nem pôr sobre relação ao que você falou dos Bills, não. Tem um ataque muito dominante, né? A linha ofensiva jogando muito bem, o James Cook tá jogando muito bem e o Josh Allen tá distribuindo a bola. Nenhuma super estrela entre os alvos do Josh Allen, né? Mas é um ataque que funciona muito bem, por isso eu tenho o Buffalo Bills. No fim da linha, na última hora, assim, a minha tendência é confiar mais no qual time tem o melhor ataque, tem o melhor quarterback. E hoje, pra mim, é o Buffalo Bills, acho que pra as duas perguntas. Caio, vamos passar por menções honrosas? Quem você tem nas suas menções honrosas? Então, teve 3 times, Gabriel, que eu considerei pra 5ª colocação junto, ao invés do Kansas City Chiefs. Você falou aí o Los Angeles Rams, estava na minha consideração, e os outros 2 é o Los Angeles Chargers, que até ganhou do Kansas City Chiefs, o Justin Herbert fez uma partida muito boa, e o Detroit Lions, que merece respeito, né? O time que fez na temporada passada muito, muito sólida, tem no papel, no ataque, na defesa, muito jogador bom, teve um jogo contra os Packers muito abaixo, e aí é um pouquinho tanto de crédito para os Packers e demérito para os Lions, mas eu acho que está ali na briga. Vai ter agora Lions e Ravens, então vai dar para a gente ter uma noção melhor se Detroit consegue mesmo competir contra esses grandes, mas são essas as minhas menções honrosas. Você citou Chargers e Chiefs, né? Só fazer um adendo, né? Que eu acho um completo absurdo o The Score não ter te mandado pra vir cobrir o jogo aqui no Brasil, né? Pra poder a gente cobrir o jogo, desfrutar do famoso buffet da NFL e tudo mais. Tá aí feito. Já fui em jogo com o Gabriel, mas de futebol. De futebol Verdade, americano ainda não. Fomos num Fla-Flu. Ano passado ou não retrasado? Ano passado, né? Ano retrasado. Ano retrasado, né? Fomos no... 2-0 pro Flamengo contra o Fluminense. Exatamente. Eu tenho um vídeo do Caio Santista comemorando o gol do Flamengo que eu posso usar pra chantageá-lo a qualquer momento. Minhas menções honrosas Los Angeles Chargers, como você bem falou, né? Um time que parece que o Justin Herbert, as pessoas que ainda duvidavam dele, né? Parece que ele deu aquele passo à frente que o pessoal queria ver, né? Do Justin Herbert. Acho que um destaque muito importante é Joe Alt, né? Como left tackle, né? Ele que jogou como right tackle na temporada passada, a equipe perdeu o Rashawn Slater por lesão e ele tá indo bem de left tackle. E Detroit Lions, obviamente, como você citou. O único time que eu botei que você não colocou foi o Tampa Bay Buccaneers. Baker começou muito bem a temporada e eu acho um time muito bem ajeitado.
Acho que é um time que sabe o que eles são, tem um quarterback que claramente continua a evoluir e eu acho que tem que estar... É um dos 10 melhores times da NFL, sem muita dúvida, na minha opinião, o Tampa Bay Buccaneers. É um time cascudo, né? Porque já bateu o playoff com a mesma base que tem várias temporadas, né? Mais de uma temporada. Colocou o Emeka Egbuka agora no ataque, que já fez 3 touchdowns em 2 semanas. O Mike Evans continua lá. A linha ofensiva, apesar das lesões, é suficiente. O Bucky Irving foi um excelente achado do time 2 anos atrás. De fato, os Bucks não entrou na minha consideração no top 5, mas sem dúvida nenhuma no top 10 da NFL hoje o Buccaneers está, e já faz algum tempo o time está nesse top 10. Sigam o Caio Miari no @Caio Miari, leiam os textos dele no The Score. Se você não fala inglês, bote lá no Google Tradutor que você vai ler os textos do Caio. Caio, muito obrigado pela sua participação. Pena que o ao vivo deu... Esse podcast foi muito zicado esse podcast. Teve... Aos trancos e barrancos. Sim, quem interessa silenciar o podcast Cara dos Esportes. Tivemos problema com a transmissão, aí tivemos problema com o áudio do Caio, aí tivemos problema com o meu áudio. Se eu tiver feito um bom trabalho na edição, espero que vocês não vão perceber muito. Mas muito obrigado, Caio, e até a próxima. Valeu, Gabriel, eu que agradeço o convite, sempre bom estar aqui. Foi meu primeiro dia que começou ao vivo, Sim. Aí foi aos trancos e barrancos por problemas dos nossos dois lados. Talvez o dia que teve mais problemas nas transmissões desde Sim. quando eu gravei aqui com você. Mas o que vale a gente foi tipo o Philadelphia da temporada passada, Gabriel, que começou meio ruim, fez o primeiro mês de temporada abaixo, depois engrenou e bateu o Super Bowl. Foi mais ou menos o que aconteceu hoje na nossa gravação. Um grande abraço. Esse podcast, a gravação foi meio a Latus Push mesmo. Foi na força, mas saiu. Muito obrigado a todos. Você tá doente também? Eu tô gripado também. Tá foda. Pessoal, muito obrigado a todos. O podcast Cara dos Esportes volta nessa sexta-feira com episódio exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador, link tá na descrição. 20% de desconto ao longo do mês de setembro, te dá acesso a todos os conteúdos extras até o Super Bowl. Então um grande abraço a todos. Tchau.